Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol que respeita a estrela solitária e General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno. Meu nome é Conrado. Bom pessoal, já peço de antemão para vocês, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhe para o futebol botafoguense, outras redes sociais, inscrevam-se no canal, que é importante para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama isso aqui. A estrela solitária General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Agora vamos a ideia principal do vídeo aqui, meus amigos, é o seguinte. Nessa semana tivemos a definição quase completa, né, dos grupos da Libertadores. A única exceção é o grupo do Grêmio, né, em relação a tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, é totalmente compreensível, né, ter os jogos atrasados ali. Vai resolvendo na semana que vem. Porém, o sorteio já vai ser no próximo dia 3 de junho, às 13 horas na hora de Brasília, ou seja, na próxima segunda-feira já teremos o sorteio das oitavas de final da Libertadores. Então acredito que, como vocês sabem, pelas regras, são os primeiros de cada grupo de um lado, os segundos de cada grupo do outro, faz um sorteio cruzamento de primeiro contra segundo, né, dos grupos ali, com um detalhe que pode até cair não tem restrição ali de se jogou no mesmo grupo ou não. Ou seja, por exemplo, nosso Botafogo pode muito bem cair contra o Júnior Barranquilla pelo sorteio, mesmo tendo saído ambos do mesmo grupo, não tem essa restrição ali. E na situação do Grêmio, né, vai se colocar ali, o Grêmio no caso é o grupo C, vai ser colocado ali primeiro do grupo C, segundo do grupo C, um em cada pote e fazer o cruzamento normalmente, né, mesmo ainda sem ter o resultado de quem é o primeiro e quem é o segundo. Mas vou passar para vocês aqui, meus amigos, a ideia desse vídeo. Primeiro eu vou falar todos que se classificaram, depois quais que seriam os possíveis adversários do nosso Botafogo nesse cruzamento. É o seguinte, no grupo A, passou em primeiro o Fluminense, em segundo o Colo-Colo. No grupo B, em primeiro São Paulo, em segundo Tadieres. No grupo C, é o que eu acabei de falar, ainda está indefinido, mas eu acredito que pode passar o Grêmio ou o Atipato, acredito que ambos na liderança, porque o Stronger já fez os 6 jogos e tem 10 pontos. Já o Atipato tem 8 pontos em 5 jogos e o Grêmio tem 2 jogos a menos. Eu vejo até a possibilidade do próprio Grêmio sair como líder aqui, que fez uma baita partida esses dias aqui contra o The Strongest, né, 4-0. Admirável, inclusive. Tudo que os caras passaram ali, chegaram jogando o fino do fino e metendo golaço ali. Admirável o Grêmio ali, pra mim tem grande chance de sair como líder no grupo C, com os 2 jogos a menos. O grupo D é o nosso Botafogo, né? O grupo do nosso Botafogo. Em primeiro se classificou o Júnior Barranquilla, em segundo o nosso Botafogo. O grupo E, em primeiro o Bolívar, em segundo o Flamengo. O grupo F, em primeiro Palmeiras, em segundo São Lourenço. O grupo G, em primeiro Atlético Mineiro, em segundo Penharol. E o grupo H, em primeiro River Plate e em segundo Nacional do Uruguai. Sendo que um pequeno detalhe é que as melhores campanhas de toda a Libertadores, em primeiro o River Plate tem a melhor campanha no geral, com 16 pontos. Em segundo o Atlético Mineiro, com 15 pontos. Em terceiro, Palmeiras, com 14 pontos, mas no saldo ele fica acima do Fluminense, que também tem 14. Essas melhores campanhas. Aí só para detalhar qual que é a importância dessa melhor campanha geral. É porque você acaba decidindo em casa, né, todos os jogos contra a maioria das equipes, né? Caso você não tenha um chaveamento com uma das melhores campanhas, vai ser nessa sequência: River Plate, Atlético Mineiro e Palmeiras em questão de preferência. Mas de forma geral, esses times devem jogar a maioria dos seus jogos decidir em casa, na segunda partida em casa. Agora vamos lá, meus amigos. Agora os times possíveis adversários do Botafogo, que é o título desse vídeo aqui. Podemos jogar entre os brasileiros contra Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, esse é certeza que podemos jogar contra. E como eu falei, o Grêmio está em aberto, né? Se o Grêmio vai conseguir vencer os 2 jogos, se sagrar líder ali do grupo C, ou se vai classificar em segundo. Esse vai ser um detalhe, mas o Grêmio tem uma possibilidade, né, dele ser líder do grupo dele e também ser uma opção. E, tirando os brasileiros, que eu acabei de citar, podemos jogar também contra o Júnior Barranquilla, do nosso grupo. Como eu falei, não tem restrição, divide o mesmo grupo, todos contra todos ali, primeiros contra segundos. Contra o Bolívar, time boliviano ali na altitude, ali na casa dele. E contra o próprio River Plate, que é o dono da melhor campanha.
Então, esses são os possíveis adversários. E falando todos de uma vez: Fluminense, São Paulo. O grupo C está em aberto, pode ser Grêmio ou Atipato. Júnior, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro e River Plate. Esses são os nossos possíveis adversários na Copa Libertadores da América, nas oitavas de final, né, da Copa Libertadores da América. E assim, meus amigos, eu vi nas redes sociais assim, o pessoal bem irritado, né? Pô, passou em segundo, já pode pegar uma pedreira agora aí, pô, correr risco desnecessário. Se passasse em primeiro, pegava um adversário fraco. Então não é bem assim, meus amigos, não é tão simples assim esse negócio de você, se a gente ficasse em primeiro, a gente ter garantia de ter um jogo ganho, um jogo fácil. Primeiro que o Libertadores não tem jogo fácil. E segundo, olha aqui, se a gente ficasse em primeiro, dos times aqui que poderiam dar trabalho pra gente, que dariam trabalho. O Tadieres é um time chato, eu vi o jogo dele contra o São Paulo, e São Paulo venceu, mas não é jogo ganho, longe disso, o time argentino. O grupo do Grêmio também, o Grêmio poderia muito bem passar em segundo, dependendo do resultado dos próximos 2 jogos. O Grêmio também é um adversário difícil, caso o Grêmio fique em segundo. Flamengo se classificou em segundo, um clássico. Peñarol, no Uruguai. Peñarol venceu o Atlético Mineiro, que vinha desempenhando um baita de um futebol ali também. Não é jogo fácil, Peñarol ter segundo. Acho que esses seriam os adversários mais chatos aqui que passaram em segundo, né? Então, meus amigos, esse negócio de ficar em primeiro e ser jogo fácil, jogo garantido, não é muito realista esse pensamento, não. E outra coisa, pra mim é uma coisa que eu falei desde o pós-jogo ali, do nosso último jogo, do empate contra o Junior Barranquilla em 0-0. Se a gente realmente quer ser campeão da Libertadores, quer buscar algo longe, quer ir longe nessa competição, meus amigos, não tem como escolher adversário, não é para escolher adversário. Se a gente tiver o receio ali, o medo de alguma equipe que está nesse torneio aqui, meio que cai por terra ali, essa confiança no time. Porque, como eu já falei em vários vídeos também, meus amigos, hoje nós temos um elenco forte. E assim, até os oitavos de final, que vão ser só em agosto, o nosso time que hoje é forte e é competitivo vai estar muito mais forte do que é hoje. Porque vamos ter o retorno de todos os lesionados, os acréscimos do Alan, baita volante. Primeiro volante, segundo volante, ou até de meia central ele pode jogar. Baita jogador, muito acima da média. Vamos ter o Igor Jesus, um cara que está metendo gol todo jogo lá também. Tem um dos melhores números no mundo de gols feitos ali nessa temporada, nesse primeiro semestre, quer dizer, de 2024. Deve, como eu falei, deve ter umas 2 ou 3 contratações a pedido do Arthur Jorge, que ele chegou com o time fechado aqui. Ele deve pedir alguns jogadores que encaixem nesse estilo de jogo dele, que é bem diferenciado, não é um estilo de jogo padrão. Então, meus amigos, vamos ter muitos reforços, tanto internos dos lesionados voltando, como de contratações mesmo, de jogadores de alto nível que ainda vão chegar. Então, o nosso time, se hoje é competitivo e hoje não deixa dever para nenhum adversário no continente, ainda vai ser mais forte em agosto. E, assim, no meu ponto de vista, acho que os adversários mais chatos nesse momento de passar seriam o Atlético Mineiro, o River Plate e o Palmeiras, coincidentemente que tem as melhores campanhas, né, nessa primeira fase da Libertadores. Os outros adversários, apesar de ter adversários que podem ser chatos também, dificultar pra gente, mas em questão de bola, de futebol mesmo, ter apresentado, eu não vejo o Botafogo inferior. E eu não vejo também esses times nem a equivalência que o Botafogo tem jogado nesse momento, mesmo sabendo que Libertadores é um torneio complexo, né, nem sempre o melhor, tanto o melhor time como quem tem o melhor futebol vence. Tem muitas coisas ali envolvidas ali que podem trazer uma classificação, mas ainda assim, e mesmo para esses 3 aqui, meus amigos, o Botafogo para mim hoje não deixa a desejar para esses 3, e ainda em agosto que vai estar mais forte, não tem o que temer. E assim, só para deixar bem claro, assim, não é soberbo isso aqui não, eu tô falando que o Botafogo pode competir, não digo com todos esses adversários, não digo que o Botafogo é um time invencível que já tá com a mão na taça, não é isso não. Quero dizer que pode competir com qualquer um. Tem totais condições de competir com todos esses times aqui que eu mencionei. Todos os possíveis adversários. Então, se a gente, nós Botafogo quer ser campeão, não pode ter meio adversário, não. Tem que competir, tem que dar alma ali em todo jogo. Depende de quem seja. E eu tô empolgado, tô confiante no nosso Botafogo, assim, que temos condições de ir longe ainda nessa Libertadores. Eu acho que para falar de título ainda é cedo, mas que temos condições de, depende do adversário, passar das oitavas, competir para vencer,
Nós temos. Agora, deixe aqui mais nos comentários o que vocês pensam, se concordam, discordam, tem outro ponto de vista. Alguma coisa importante que eu acabei não citando aqui, que vocês acham interessante falar. E vamos esperar, meus amigos. O sorteio é segunda-feira agora, vamos ver quem vai ser o adversário do Botafogo. E assim, apesar de ter grande chance de jogar contra um time brasileiro, né, nas oitavas, mas também vamos lembrar que lá na pré-Libertadores, quando a gente foi classificado para a fase de grupos, também era, devia ser uns 80%, 90% de chance de cair num time de um grupo de um time brasileiro e virar um grupo da morte, né? E acabamos caindo acho que no único grupo da Libertadores que não tem nenhum brasileiro. Deixa eu até olhar aqui se é verdade. Na verdade, tem dois grupos que não tinham brasileiro, é o nosso e o grupo do River Plate, né? Mas de todos esses grupos da Libertadores, apenas dois não tinham outro clube brasileiro, né? Se o caso o Botafogo entrasse. Então já aconteceu no pré-Libertadores, podemos muito bem cair contra um time de outro país que não seja um brasileiro. Tá aí totalmente aberto, né? Ainda tem a situação do Grêmio, não sabe se o Grêmio vai passar em segundo ou em primeiro. Então mas como eu falei, não tem que temer adversário. Eu tenho muita confiança no nosso time, sim, para estar o time da Libertadores, independente de quem seja. Como eu falei, nosso time é forte e é competitivo para bater de frente com qualquer adversário do continente da América do Sul. Agora vamos torcer. Como eu falei, dê uma moral pro nosso canal aí, deixa o like, inscreva-se no canal e vamos esperar esse sorteio de segunda aí para ver quem será o adversário do nosso glorioso. Um grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Valeu!